Muito bom dia a todos e a todas, tudo bem? Prazer recebê-los na casa do profissional de administração. Um bom dia, nossas boas-vindas à solenidade de entrega da medalha administrador Belmiro Siqueira. Uma homenagem do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro aos administradores que há mais de 40 anos exerceram ou ainda exercem a profissão em diferentes áreas e contribuem com seu talento para a disseminação e valorização da ciência da administração em nosso país. Agora convidamos a todos à audição do hino nacional. Das marchas máximas, polverá encontrado retumbar-se. O sol da liberdade em raios longos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se pegou essa igualdade, seguimos conquistando com braço forte. Eu sei, por liberdade, desafia o nosso peito proclamar. A pátria amada, salve, salve, Brasil, um sonho imenso, raio vívido, de amor e de esperança, terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, estrelas forte pálido colosso, e o teu futuro espelha esta grandeza. Terra glória, entre outras nuvens, por Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol mais gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente nesse esplêndido, ao som do mar, a luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, clarão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Outra terra, mais realidade, os olhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Pátria amada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, lá para o teu centas estrelado, diga o verde louro desta flor, traz no futuro e glória no passado, recebe braços de Santa Morte, verás que o filho teu não pode a luta. Nem tem ninguém que adora a própria morte, terra morada, entre outras línguas, tem Brasil, a pátria amada, os filhos desse sol mais gentil, pátria amada, Brasil. Agora eu convido a todos, a assistirem ao vídeo daquele que é o nosso patrono, o administrador Belmiro Siqueira, para conhecer um pouquinho mais da sua história. Nós, como técnico de administração, nascemos dentro dela e antes dela, talvez, preocupado com arautos para realizar alguma coisa em relação àquilo que nós achávamos que era importante demais, que seria programação das coisas, orçamentação das coisas, e uma preocupação em executar as coisas e, sobretudo, avaliar aquilo que a gente estava fazendo. Porque, sem dúvida, nós acreditamos que é importante fazer, mas fazer com amor.
Este foi Belmiro Siqueira, um homem à frente do seu tempo. Que sempre buscou o caminho certo e batalhou por anos por um ideal: a regulamentação da profissão de administrador. Após anos como profissional de carreira, em empresas de todo o país, e brigando pelo reconhecimento do trabalho do administrador do Brasil, enfim, no dia 9 de setembro de 1965, Belmiro Siqueira teve seu sonho realizado, com a promulgação da Lei 4769. Dali para frente, surge o sistema CFA-CRAs, que só veio a crescer nos últimos 50 anos, chegando, finalmente, aos 27 estados brasileiros no ano de 2010, consolidando a cada dia a importância da ciência da administração para a sociedade brasileira. Dizem que quando a gente pega uma barrinha de ouro e uma barrinha de prata, encosta uma na outra e leva ao microscópio eletrônico Philips para ver o que acontece, no meio da prata tem partículas de ouro e no meio do ouro tem partículas de prata. Mesmo se diz hoje em termos dos agrupamentos humanos. Quando a gente se fala, debate, conversa, dialoga, uns ficam perto do outro, um observa o outro, ou vice-versa, o eletrônico de um entra no eletrônico do outro. Então eu espero que o muito do ouro de vocês enche um pouquinho da minha prata. E espero que alguma partícula da minha prata acumule o ouro de vocês. Maravilha. Fazer uma saudação e um bom dia especial também a todos os nossos internautas. O CRA está transmitindo a sua solenidade ao vivo pela CRA Play. Então, um bom dia especial a todos. A medalha administrador Belmiro Siqueira foi instituída pela Resolução Normativa 215, aprovada por unanimidade pelo plenário do CRA em 19 de outubro de 2012. Registramos e agradecemos a presença dos nossos homenageados e seus convidados. Neste momento, convidamos o administrador presidente Wagner Siqueira para a abertura desta solenidade. Boas-vindas. Bom dia a todos. Acho que já nos cumprimentamos, se todos ou praticamente todos. É sempre um momento muito emocionante para mim. Estive aqui já em algumas vezes, né, nas 4 vezes que fui presidente do Conselho, 55 anos de formado, Bruno, Reinaldo, Maurício, né? 55 anos de formado, 4 vezes presidentes aqui, passamos algum tempo. Não tanto quanto gostaria, mas talvez mais do que devia, né? Mas é sempre uma emoção esse prêmio. Estamos aqui 60 anos, estamos fazendo 60 anos da regulamentação da profissão. Diamante, comemorações de diamante. Estão aqui pessoas que participaram e participam intensamente dessa construção, desse trajeto, dessa trajetória. Portanto, é tempo de comemorarmos esses 60 anos, mas também projetar esse futuro, do que vem aí para os próximos 60 anos. Mas a gente não pode esquecer de uma referência fundamental, a origem formal de nossa profissão. Se nós olharmos bem, sob o ponto de vista, as condições objetivas de nossa profissão surgem com a crise de 29, que redundou no Brasil na Revolução de 30. Se a gente olhar bem, todos os países do mundo, praticamente, a extrema-direita ou a extrema-esquerda, a direita ou a esquerda, praticamente como regimes totalitários, mesmo a democracia americana era uma democracia não tão democrática como se fala hoje, tinham uma características totalitárias, mas todas elas também tinham uma característica também fundamental, que era o foco na administração pública, trazendo os conceitos da Revolução Industrial, lá originalmente com Adam Smith e depois com todos os pais da administração, incorporando na administração pública. Foi assim com Lenin pela esquerda, com Soviet mais eletrificação e com planejamento, que até pouco tempo no Brasil se falava que planejamento era coisa de comuna. Tá certo? E foi assim também com Hitler,
com Mussolini, que efetivamente implantaram circunstâncias e estruturas muito fortes da gestão pública que estava fora da administração pública anterior, portanto, à Belle Époque, que tinha se encerrado num grande ciclo de desenvolvimento do mundo que se acarrou com a Primeira Guerra Mundial. 29 é a crise que gera as condições objetivas de nossa profissão. Getúlio Vargas no Brasil com a Revolução de 30. Ao assumir, ele começa a encaminhar jovens, primeiro para estudar as circunstâncias dos avanços da administração pública em todo o mundo, nos países de direita e nos países de esquerda. Todos nós sabemos que também era um governo que se caracterizava por balançar exatamente nessas duas linhas. E aí, em 1938, depois do Estado Novo, cria-se um órgão fundamental que é o DASP. O regime ditatorial de Vargas, que vai de 30 a 45, e depois de 51, 52 a 54, no segundo governo, portanto 18 anos de governo, ele se fundamentava num tripé. O DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, que não era diferente de Goebbels, que não era diferente dos outros países também. Salazar, tá certo? Franco na Espanha, Getúlio no Vargas, aqui no Brasil. A outra estrutura era exatamente o Ministério da Justiça e Negócios Interiores, que tinha toda a função política e também jurisdicional, de justiça, etc., por conta do Estado, e o DASP, que é criado, Departamento Administrativo do Serviço Público, que seria hoje, temos aqui colegas que conviveram bem com isso, que seria hoje o que é todo o Ministério do Planejamento, que era, lembro que era sempre visto como uma coisa de esquerda, porque foi Lênin que incorporou os princípios dos pais da administração científica a nível de governo, Taylor, Fayol, Ford, etc. O Fordismo é extremamente ligado, e Ford, a Hitler, por exemplo, tá certo? Com todas as circunstâncias, inclusive no carro Porsche, nas estradas, no desenvolvimento que esse país também teve naquela época, não importa direita ou esquerda, e o DASP, então, era o seu Ministério do Planejamento, muitas funções, todas as funções do Ministério da Administração, do que seria hoje o Ministério da Administração, e muitas funções do Ministério da Fazenda. Portanto, era um órgão da administração geral que fazia de toda a parte de programação e execução, e o cargo de técnico de administração é criado, então, para ser exclusivo do DASP. Técnico de administração, que é o nome original de nossa profissão. Começa o primeiro concurso. E esse grupo foi o grupo originário, que redundou depois, em 48, na criação da Fundação Getúlio Vargas. O diretor-geral do DASP, Luiz Simões Lopes, sai do DASP e vai ser o presidente da Fundação Getúlio Vargas, onde fica até morrer, em 1994, portanto, vocês vejam o ciclo e a sucessão e a continuidade que se garante nesse processo. Esses professores, esses técnicos de administração, por exemplo, um deles, muito conhecido como economista, todos eles muito se destacaram em outras áreas, como o economista Celso Furtado. Como se enganam, né, Bruno? Não sabe que ele era professor de OIM no concurso do DASP de 41, tá certo? Que já tem muitos artigos dele que a gente recuperou do DASP aqui na nossa biblioteca digital, onde ele já falava o que hoje se ensina, né? Com outro nome sobre teoria de departamentalização, sobre propósito, sobre isso aí é do Celso Furtado. E muitos outros assim. E aí, em 48 também se faz o primeiro plano econômico. O André estava me lembrando agora que foi aluno de Eurico Siqueira, que era professor também, funda a EBAP, né, com a Fundação Getúlio Vargas, em 52, e se funda também em 54 a Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo. Então essa é a formação básica dos bacharéis desse grupo que forma com alianças fundamentais com a Universidade da Califórnia do Sul,
professor Frank Sherwood, vocês foram aluno de alguns deles, né, André? E você, principalmente você que é de 62, André é de 66, não, 62 também. 62, vocês veem, foram alunos desses professores americanos que vinham, né, que contribuíam, e também da ENA, que é a Escola de Administração da França, né? E se cria o primeiro plano econômico no Brasil, com muita resistência, no DASP. Eurico Siqueira foi o coordenador desse plano, e o primeiro plano econômico, irmão do nosso patrono, que morreu muito jovem, Eurico Siqueira, que é o Plano SALT, Saúde, Alimentação, Transporte e Energia. E aí se inaugura os planejamentos. Quando a gente vai ver nas digitais de tudo que se desenvolveu no Brasil nesse tempo, depois vem a crise e a privatização do ensino e a expansão, a regulamentação em 65, depois a crise de 68 na briga dos excedentes, muitas escolas, se cria também muitas escolas de administração e hoje temos as circunstâncias que temos. Entre 30 e 75, se a gente olhar não como a fotografia da semana passada ou do dia de ontem, o que diz o mercado financeiro, a gente vai ver que o Brasil cresceu ininterruptamente de 30 a construção desse país é assim, 38 não tinha usina de Volta Redonda, não tinha CLT, não tinha a Vale, tá certo? Para se criar e dar um prêmio de título de doutor honoris causa, um pouco antes, o rei da Bélgica, que é a rainha Elizabeth da Bélgica, vinha aqui para fazer a Belgo Mineira ainda, e queriam dar um título de doutor honoris causa para ele. Não tinha universidade, então não podia dar título de doutor honoris causa. Correu-se para fazer a Universidade do Brasil, hoje a Universidade Federal do Rio de Janeiro. É verdade, o Peru já tinha faculdade em 1578, com a Universidade de São Marcos. E a Argentina, a Universidade de Córdoba, em 1613. E a primeira faculdade nossa foi só quando chegou a família real aqui, tá certo? Da Bélgica, não, a família real da Bélgica, claro. Em 1808, o Brasil era praticamente do tamanho dos Estados Unidos. Nós ficamos completamente fora da primeira Revolução Industrial. Apesar de alguns esforços sempre subjugados, Barão de Mauá, Delmiro Gouveia, etc., Farquhar, que ninguém fala nele, mas que tem um papel decisivo, né? Um empresário americano, e tem um papel decisivo no desenvolvimento econômico do nosso país. E essas são as bases que geram a profissão, que vai redundar na EBAP, na IAESP, nas faculdades, primeiro públicas, federais, depois estaduais, e também na expansão do ensino que nos dá essa regulamentação, primeiro em 65, depois com a mudança do nome de técnico de administração em 85 para administrador, tá certo? E hoje nós temos, no caso do Conselho do Rio, 58 mil registrados profissionais e cerca de 6, 7 mil empresas que exercem atividade profissional de administração hoje. O que eu coloco isso? É que em todo esse processo, temos aqui um colega da Previdência Social, tá certo? Eu fico me lembrando os cardeais da Previdência. Quem é que criou os institutos de Previdência? Foram os cardeais da Previdência, os técnicos do DASP. Esteve aqui nesta sala, infelizmente, nos últimos tempos de sua vida, José Nazaré Teixeira Dias, que foi o coordenador da reforma administrativa de 67, técnico de administração do DASP, e que fez a fusão dos institutos. E que ele disse em 92, 93, quando esteve aqui, ele nos disse que estava arrependido da fusão, que foi um erro. Sob o ponto de vista lógico, se justificava a fusão dos institutos, né? Porque eram institutos que eram muito ricos, porque o processo industrial brasileiro era avassalador. Entre 30 e 75, o Brasil foi, junto com o Japão, um dos países que mais cresceram no mundo. Era o milagre brasileiro e o milagre japonês, não importa ditadura ou Estado Novo. Partido do sim, senhor, ou 13 partidos. Parlamentarismo ou democracia. A gente cresceu ininterruptamente. É um crescimento incrível e você vai ver Vale do Rio Doce, Petrobras, BNDES, todos esses órgãos têm as digitais de colegas nossos
profissionais de administração. Esse é um ciclo extremamente virtuoso que se justifica também nas circunstâncias que foram feitas nesses outros países do mundo, pela esquerda e pela direita, porque o foco, o tema gestão profissional na administração pública preponderou fundamentalmente, não o discurso, a prática. Né? A gente pensar que grupo de trabalho, nessa época, por exemplo, na época do Juscelino, era para fazer as coisas mesmo, né? Para fazer a indústria automobilística, por exemplo, a transferência da capital para Brasília, foi um técnico de administração que presidiu e liderou esse trabalho, que era um trabalho complexo, saindo da Bela Cap, Rio de Janeiro, para a Nova Cap, que era Brasília. Você que foi um dos inauguradores, Bruno, de Brasília, logo no começo, que era o filhinho do Epitácio Maia, o pai do César Maia. Colega também, né? Esses são concursados. O Belmiro participa deste grupo, evidentemente. Teve uma participação um pouco mais intensa no registro da profissão. Lembro do professor, tá certo? Nogueira de Farias. Então você tem tantos nomes e tanta contribuição que a gente sempre vai ver que é preciso pegar esse bastão agora. Vocês passaram, e eu também, os ciclos mais difíceis da nossa profissão nesses últimos 60 anos. Especialmente a partir de que o nosso crescimento, em vez de ser do milagre brasileiro, a gente passa a crescer que nem rabo de cavalo, não importa o governo, mas o crescimento brasileiro passa a ser pífio. Até hoje é. E a gente cria uma 7ª, 8ª economia do mundo com base na gestão desse processo anterior, que teve a contribuição do engenheiro, que teve a contribuição do economista, que teve a contribuição do conjunto da sociedade brasileira, mas teve o papel protagonista, porque não tem nenhuma dessas atividades organizacionais, né, que não tivesse colegas. Quando eu me lembro que a Revolução elogiava tanto os Correios, né, e é verdade, né, por Haroldo Correia de Matos, a gente vai lembrar o grupo de trabalho do nosso Berga, do professor Bergamini, Armando também. Lembra deles? Daquele grupo de trabalho que trabalhava no Correios, que fez do Correios o segundo, junto com o PPT francês, os melhores Correios do mundo, e não as circunstâncias que a gente tem tido nesses anos todos, e não importa o governo de novo aqui, mas a verdade é que o Brasil sai, né, desse milagre, sai da economia que temos, e para ter as circunstâncias do nosso produto industrial caiu tanto. Há um fato novo nesse momento, e estou aqui querendo encerrar para a homenagem a esses colegas que me motivaram, né, a comentar essas questões aqui com vocês, que nos Estados Unidos, entre 1922 e 1928, e depois de 29 a 33, teve um presidente que chamava-se Herbert Hoover, que foi secretário de Estado, secretário de Comércio e presidente americano. E, ao mesmo tempo desse período, o Brasil tinha não só a Semana de Arte Moderna, mas na cidade do Rio de Janeiro um evento que é muito pouco falado e condicionado, que é a semana, a Feira Internacional de 22, que muda e incorpora as mudanças que a cidade vinham cedo e que se introduz aqui. Quando a gente pensa na Academia Brasileira de Direito, a gente não sabe que ali era o pavilhão da França. E por aí vai, né? O Palácio Monroe dos Estados Unidos, enfim, de 22. Mas esse presidente tinha esse secretário, muito forte, secretário de Comércio já era muito forte naquela época, era mais forte agora. Lembro que os regimes eram totalitários, mesmo os democráticos. Ele tem um problema com o imigrante muito sério, por causa da crise da agricultura, que produzia muito e vendia pouco, porque a propensão a consumir tinha paralisado a capacidade de produção, era maior do que a capacidade de consumo. A crise dos agricultores americanos era muito grande. A crise dos empregados das indústrias tradicionais, este período, também é muito grande. Ele tinha um problema com os imigrantes. É preciso expulsar os imigrantes, a gente conhece essa história, né? O imigrante é culpado de tudo, e, ao mesmo tempo, nessa crise da Bolsa de Valores, a famosa Quinta-feira Negra, né? Ele tinha outra coisa. Era preciso tratar a América Latina como quintal dos Estados Unidos. A visão de império e de colônia se repetia.
E a crise explodiu, que gerou uma crise mundial. As circunstâncias hoje da geração que está assumindo a nossa profissão, e nossa também, que estamos no exercício da profissão em plenitude, se repete rigorosamente. É o mesmo desafio. A crise de 29 gerou esses regimes totalitários, a gestão dos países gerou um crescimento espantoso, num país na falência como a Alemanha, num país com as dificuldades da França, pior ainda, da Espanha, pior ainda, de Portugal, né? Com Salazar, etc., cria, e Getúlio aqui no Brasil também, a gente sai para um modelo que a gente teve, que agora estamos tendo dificuldade no mundo. O que vai acontecer com essa nova crise, que é rigorosamente semelhante? Diz o Hegel, que o Marx coloca muito bem, repetindo a expressão de Hegel, ele diz muito bem que, né, a história só se repete como farsa ou como tragédia. A gente espera que essa história que nós estamos vivendo para esse novo tempo não seja nem farsa, nem tragédia. A gente pensar em Hélio Beltrão na era da Previdência, tá certo? A gente vai ver nas reformas administrativas, né? Na melhor reforma administrativa que o país teve, com a Fundação Getúlio Vargas em 62, que não se ficava se falando em ordem e progresso, mas se ficava falando em desenvolvimento, e que autarquia era autarquia, fundação era fundação, né? Hoje a gente tem 14 tipos de autarquia diferentes, 3 tipos de fundações diferentes, e em qualquer país do mundo minimamente civilizado, a gente pode colocar, e já estou encerrando, como indicador de desenvolvimento, talvez tanto ou mais do que o índice de desenvolvimento humano, ou o PIB, ou a renda per capita, a gente pode colocar o grau em que esse país concede a administração e executa e tem gestão profissionalizada. A questão da educação não é do professor, como se fala, que não quer nada, ou do aluno que também não se interessa, mas do gestor que conecta o aluno e o professor. A gestão de saúde, que era basicamente que funcionava, nós temos hoje um conceito e uma estrutura, certamente dos mais avançados do mundo, que é o SUS. Se ele tivesse excelência de gestão, esse sistema estaria funcionando muito bem. O que pega no SUS é a gestão, não é nem a deficiência dos médicos, nem a carência e a indisciplina dos clientes, é a gestão. E aí vai. A nossa profissão caminhou muito para o nível médio, e caminhou para quando ele trata apenas de atividade meio. Ele precisa caminhar para atividade fim. Gestão da empresa, mas gestão financeira, gestão de recursos humanos, marketing, etc. Mas, acima de tudo também, a gestão das organizações de saúde, a gestão das organizações escolares, e por aí vai, a gestão ferroviária, né? Um país que tinha o que tinha e que hoje deixou de ter. Portanto, a nova geração que vai nos suceder, e assim sempre, precisa pegar um bastão para construir um novo tempo de desafio, porque as condições objetivas que se colocam para o Brasil são muito favoráveis, e a gente também vive um momento extremamente difícil mundial, e que as condições que ensejaram a crise de 29 com a guerra não se repitam agora objetivamente na situação, não agora com os agricultores apenas, mas também com aqueles que foram superados por um processo histórico em que o padrão do euro, você que é da área de finanças, foi substituído fundamentalmente pelo padrão ouro para o dólar, desculpe, do padrão, né? Do padrão ouro para o dólar, e que deu um benefício enorme a uma potência que hoje nós temos circunstâncias extremamente favoráveis a essa mudança, e o modelo antigo que deu certo depois da Segunda Guerra Mundial está em crise, e nós temos que construir um novo tempo, assim como aquela geração de 29 construiu um novo tempo, e aí não está se falando em polarização, ou em direita ou esquerda, mas que o foco na gestão em atividade fim, atividade meio também, é fundamental. Portanto, é com muita... Quando eu vi, quando o André me falou aqui
do tempo da letrinha do professor Eurico Siqueira, né? Que fez o primeiro plano e que morreu muito novo naquela época, a medicina evoluiu muito, né? Eurico Siqueira, que trouxe o nosso patrono de Minas Gerais para estudar administração e também virar técnico do DASP, depois professor da EBAP, etc. Onde foi seu professor, André? Né? O Bruno estava me perguntando se ele foi meu professor. Não foi, eu não tive esse prazer, mas foi seu. Né? Então é sempre uma alegria a gente que viveu com José Sena Rodrigues, né? A gente que viveu com professores e colegas de administração, né, fundamentais que construíram essa profissão. O Prêmio Belmiro Siqueira sempre reflete essa realidade, essas circunstâncias desde 2012. São colegas que essa profissão não existia. Se não fosse todos os colegas que estão aqui, todos homenageados, e todos os colegas que, ou de forma muito pública, aparecendo em grandes CEOs da profissão, no exercício da nossa atividade profissional, ou aquele que no seu posto de trabalho, de forma anônima, constrói no seu cotidiano, uma organização mais humanizada, como disse o nosso patrão. A gente não pode esquecer, democracia não é só voto, democracia é voz, mas democracia não se faz apenas na escolha do político correto que vai dirigir, independente da posição deles, que a gente escolha que vai dirigir o nosso país como prefeito, vereador, e seja o que for, até presidente da República. Democracia se faz no cotidiano das relações de trabalho. A organização ainda é e continua sendo o reduto autoritário da sociedade brasileira. A administração pública e a administração privada. É a organização que discrimina o negro, que discrimina a mulher, que discrimina o portador de deficiência, é a organização que discrimina o idoso, é a organização que discrimina, portanto, que dá concretude ao preconceito. E a pior coisa que o preconceito pode fazer com uma pessoa é fazê-la ser exatamente igual àquilo que o preconceito diz que ela é. Esse autoritarismo das nossas organizações, que faz o discurso do trabalho em equipe, mas que nunca praticou o individualismo, que faz o discurso dos ESG, mas que nunca se preocupou muito, né, em efetivamente a preservar e dar transparência e preservar o meio ambiente. Esse discurso está mudando, mas precisa mudar mais rapidamente. E nós temos uma responsabilidade política nisso. E política aí não é partidária, não é fazer movimento de bandeira, tudo isso é válido, manifestação pública de rua, etc. Mas é quando a gente faz uma regra, quando a gente faz uma norma, quando a gente estabelece um processo, quando a gente escolhe uma técnica para exercício na nossa empresa, uma ferramenta tão em voga nisso, a gente precisa lembrar que a técnica é neutra. Ela pode estar do lado do mocinho ou do lado do bandido. Ela pode fortalecer esses preconceitos ou pode fragilizá-los, construindo uma organização mais justa, mais equitativa, mais generosa, mais social. A mentalidade avança à velocidade da luz, mas organizações avançam à velocidade do carro de boi. Quanto maior a técnica, mais aumenta a defasagem entre a tecnologia que a gente tem e a maneira como essas organizações se comportam e praticam as suas realidades na sua cultura, apesar do discurso, especialmente no nosso país, que é um país pródigo em dicotomizar o dizer e o fazer, a palavra e o gesto, a intenção e a ação. A gente sabe que faço o que eu faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Portanto, eu queria trazer aqui aos parentes, aos amigos dos homenageados, e por darem a base do que eles são. Certamente vocês têm um papel fundamental nessa contribuição. As nossas homenagens, o nosso reconhecimento, os nossos parabéns, mas, acima de tudo, o nosso agradecimento, porque vocês constroem a profissão nesse dia a dia. Muito obrigado, parabéns a todos. Muito obrigado, presidente Wagner.
Agora chegou o grande momento, né? Aquele é o momento que todos estão esperando em relação à homenagem. Enfim, convidamos homenageados e as homenageadas em grupos, a fim que possamos fazer a foto de cada um. Agora, para receber as nossas homenagens, os seguintes profissionais. Antônio Carlos dos Santos Pires. Por favor, Antônio. Bruno Lúcio Scala Manzolillo. Por favor. Edson Fernando Alves Machado. O cerimonial e as honrarias devem ser concedidas aos profissionais que já possuem a medalha Belmiro Siqueira. Desta forma, para este primeiro grupo, convidamos o presidente do CRA, o administrador Wagner Siqueira, para entrega e fotos individuais. Dando continuidade, chamamos ao palco o colega Luiz Antônio Domingues Correia. Não tá não? Chegou não? Luiz Maurício da Silva. Mário Rodrigues de Almeida Filho. Convidamos o administrador Adolfo Oliveira para a entrega e as fotos. Convidamos agora o colega Reinaldo da Costa Pereira da Silva. Nossa colega administradora Rosângela de Araújo Ferreira Arruda. E o nosso colega Biratã dos Santos Silva. E para fazer a entrega, o nosso presidente administrador Wagner Siqueira.
Parabéns a todos. Sempre é um momento de grande emoção para todos, né? E agora, já que estão com sua medalha, administrador Belmiro Siqueira, convidamos ao pouco para falar, representando todos os homenageados e homenageados, o nosso colega administrador Bruno Manzolillo. Bom dia a todos. Eu fui pego aqui de surpresa, um pouco antes do presidente do Conselho começar a falar, convite para estar aqui agora ocupando a tribuna. Eu tentei concatenar o que eu ia dizer. Mas o presidente fez uma exposição que é exatamente desconstrutiva. Quer dizer, tentando mudar tudo na cabeça das pessoas, eu fiquei ali em palcos de aranha, querendo arrumar e ele desarrumando, eu comendo arrumar e ele desarrumando. Então, eu não sei se o que eu vou falar aqui vai ter uma linha de coerência, eu vou ficar cheio de vai e volta. Além do mais, há uma diferença entre você ser professor, como eu sempre fui, e ser orador, né? É orador. Então, não sei fazer discurso, mas eu vou tentar colocar alguma coisa. Um pouco em nome pessoal, um pouco em nome de todos os agraciados e até em nome de todos os administradores. O lado profissional da minha vida sempre foi muito importante para mim. Então, o que eu fui ao longo da vida está muito ligado à família, tudo isso, à minha profissão. E a gente que é administrador, né, pretende chegar, muitas vezes, à cúpula da sua organização. É normal. Pode ser que o engenheiro, o médico, não queira chegar a ser diretor do hospital, nem ministro, nem diretor da obra, quer ser o técnico. Mas o administrador tem uma tendência a querer ser o CEO. Mas para você chegar lá, como eu cheguei, muitos de vocês e nós chegamos, a gente tem que começar por uma área. E a área que eu cheguei, que eu encaminhei, foi exatamente a de pessoal, a de recursos humanos. E o meu professor de administração de pessoal foi Belmiro Siqueira, na IBAP. Então, eu não sei quantos de vocês tiveram convivência com Belmiro Siqueira. Aqui ninguém teve. Né? De cabeça branca, mesmo assim, como eu, pode ter tido uma convivência como eu tive. Eu fui aluno dele, tive uma convivência com ele. Mas acontece que depois de formado, eu, além de trabalhar como diretor de pessoal do Instituto Açúcar do Álcool, diretor de pessoal da Datamec, da Dataprev, etc. e tal, que são órgãos de governo, eu fiz muito trabalho de consultoria. E muitas vezes, junto com Belmiro Siqueira, na empresa do nosso amigo Vodopives, que era o Instituto Weber. Algumas vezes coordenados por ele. E outras vezes, como era natural, embora aluno dele, eu era o coordenador do projeto, ele era um dos técnicos convidados, eu fui coordenador dele. Numa dessas vezes, eu tentando organizar o currículo das pessoas que iam trabalhar para entregar ao cliente, etc. e tal, eu tive a oportunidade de ver o currículo de Belmiro Siqueira. E fiquei surpreso, porque o primeiro título que tinha lá, e eu lembro disso, se eu não me engano, foi de estatístico, era de 1939, o ano que eu nasci. Aí eu olhei e falei, meu Deus do céu, no ano que eu nasci, ele já era Belmiro Siqueira. Né? Estatística do Miri Lopes, dois, da psicologia. Então, eu falei, meu Deus, será que um dia eu consigo ser qualquer coisa parecida com isso? Né?
Então, eu tive o privilégio de conviver com o Belmiro em muitas situações de trabalho. E é evidente que, nas situações de trabalho, você convive com o profissional e convive também com a pessoa. O profissional vocês conhecem, eu prefiro falar sobre a pessoa. Para vocês terem uma ideia, o que era essa pessoa? Extremamente doce. Que quando a gente perguntava uma coisa, ele virava e dizia assim, nego. Na hora que o Belmiro falava nego, a sua guarda, você se abria todo, né, para ouvir o que queria dizer como ser humano. Teve uma época, uma ocasião, eu estava em Brasília com o Belmiro, nós tínhamos saído do Rio de manhã para voltar de noite. Terminamos o que tínhamos que fazer. E ele me disse, eu tenho que dar um pulinho no DASP para ver alguma coisa. Ele era ex-diretor do DASP. Ex-diretor-geral do DASP. Aí, quer ir comigo? Se vamos, né? Aí, pegamos um táxi, paramos na entrada privativa, chamada entrada do ministro, que é para todas as autoridades. Naquele momento, o Belmiro não estava exercendo nenhum cargo importante. Mas, na hora que ele saiu do carro e entrou, todos os funcionários da portaria imediatamente se levantaram e cumprimentaram. Professor Belmiro, o senhor por aqui, tal, que prazer, tal e coisa. Abriram o elevador, ele entrou, não perguntaram onde é que ele ia, o que ele ia fazer, nada. Na hora que nós entramos no elevador, o porteiro, o assessorista levantou e perguntou, o senhor vai ao gabinete? Ele disse, vou. Né? Aí ele parou. Na hora que nós soltamos no gabinete do diretor-geral, o diretor-geral do DASP é um ministro, né? Então, soltamos no elevador, todos os funcionários ali da recepção, da secretaria, do diretor-geral, se levantaram. Aí ele disse, eu quero falar, eu quero ver um negócio assim com fulano de tal. A secretária lá, a recepcionista, pegou e não ligou para o fulano de tal. Ela ligou para o diretor-geral e disse, está aqui o professor Belmiro Siqueira. Desligou para ligar para o outro. O diretor-geral abriu a porta e veio receber Belmiro Siqueira. E disse, não, vamos para a minha sala e manda fulano para a minha sala. Né? Aí nós sentamos e a pessoa chegou, o Belmiro resolveu o que tinha que resolver. Como é que ele resolveu? Professor, eu não sei onde é que eu vou encontrar esse documento. Ele virou e disse assim, está no fundo da terceira gaveta, do lado direito da mesa da dona fulana. Ele foi lá e voltou com o documento. Sabia de tudo. Ele já não era diretor há alguns anos. Aí nós fomos embora. Passou algum tempo, pouco tempo, eu, como diretor de pessoal do Instituto do Açúcar e do Álcool, combinei com alguém do DASP, que ficava no andar do diretor-geral, e saí do Rio para ir lá discutir alguma coisa com este gerente, esse diretor, que era meu ex-aluno na Universidade de Brasília. Né? Sabia, a gente tinha conversado, tal. Não, então vem cá, tal. Aí eu cheguei no elevador privativo, como diretor do IAA, eu tinha direito ao elevador privativo, à entrada privativa. Entrei, aí, pois não, o que o senhor deseja? Eu falei, eu sou diretor do IAA e quero falar com fulano de tal. Por favor, preencha aqui uma fichinha. Aí eu preenchi a fichinha. Ele ligou lá para cima, está aqui o senhor fulano de tal, tal, tal. Ah, não, pode subir. Aí eu fui lá, ele falou, pode pegar o elevador. Eu peguei o elevador, né? E era no andar do diretor-geral. Aí eu saí. Falei, pois não, eu quero falando com o fulano de tal, que está me esperando. Aí, pois não. Aí, de repente, alguém lá... Escuta, você não é o professor Bruno, que é assistente do professor Belmiro? E quando eu não sou bem assistente, entendeu? Não, pera um minutinho. Doutor fulano, está aqui o professor Bruno, que é assistente do professor Belmiro. O diretor-geral veio me receber. Quer dizer, por quê? Porque o Belmiro era a maior sumidade de administração, ele era uma sumidade de administração, porém, era a figura humana do Belmiro Siqueira, que cativava todo mundo, era uma coisa impressionante.
por melhor profissional que alguém pudesse ser, como ele era, a figura humana dele era 1000 vezes maior do que a figura profissional. Então, eu tive alguns momentos de convivência, muitos momentos de convivência com Belmiro Siqueira. Não sei se só aconteceu comigo, mas eu acho que aconteceu com muita gente. Espero que até tenha acontecido com meu filho e com meu neto que estão ali, que por mais que a gente se dê bem com o pai, com a mãe, goste, etc. e tal, a gente acaba conhecendo na vida alguém que a gente diz, puxa, eu gostaria que fulano fosse meu pai. Wagner, desculpa, mas essa pessoa para mim foi seu pai, Belmiro Siqueira. Por isso, é tão importante para mim receber essa medalha com o nome de Belmiro Siqueira. Eu, em nome de todos os agraciados, que espero tenham os seus motivos para entender essa medalha tão importante como eu tenho, eu agradeço ao senhor presidente do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. E se você me permitir, eu agradeço também a você, meu irmão, por essa medalha. Muito obrigado. Difícil até continuar, né, Bruno? Você emocionou todos nós e quebrando um pouco o protocolo, já é um consenso aqui dentro da casa que é o evento mais emocionante que nós temos. E nós que somos profissionais jovens, né? E quando um colega como o Bruno vem aqui e faz esse depoimento e fala do Belmiro Siqueira, eu costumo dizer para os outros colegas internamente, a gente vai morrer e não vai conhecer quem foi de fato o Belmiro. Por tantas coisas, né, que ele fez tanto no âmbito profissional e principalmente como o ser humano. Então, Bruno, muito obrigado por mais essa história que engrandece e nos faz emocionar por completo. Alguém mais gostaria de falar, enfim, está aqui Por favor, Luiz, por favor. Pessoal, primeiramente, emociona quem está na área de administração. Eu trabalho há uns 41 anos na área de administração e vi muito desses processos. Eu sou um especialista em OIM. Então, trabalho em Bradesco, Banco Nacional, e fui trabalhar num projeto para criar os mercados derivativos no Brasil. Então, quem trabalha com essa área pensa que são profissionais da área de economia. Então, eu sempre converso com Wagner Siqueira, que me incentiva muito. E hoje, amigos, eu estou ganhando essa medalha. Tem um significado muito importante, porque eu sou autor de um livro. Esse meu livro hoje é a unanimidade no Brasil, e eu estou indo para fora do Brasil. Eu vou lançá-lo em 7 países da Europa. Também eu vou para os Estados Unidos lançar meu livro e nos 22 países árabes. Então, vocês imaginem um administrador brasileiro. Eu estou levando um conhecimento que normalmente são de físicos e matemáticos, PhDs, americanos. E eu sou um brasileiro, formado no Rio de Janeiro, na FIGE, em Jacarepaguá. O pessoal pensava que eu fiz fundão. Tenho mestrado fora do Brasil, irmãos. Então, é uma carreira de dedicação ao estudo. O Wagner me conhece. Eu já ganhei o Congresso de Administração do Mercosul em 98. Ganhei congresso sobre globalização, sobre os BRICS, quando ninguém falava de BRICS. Então, nós, como administradores, e o que nós aprendemos, muita gente esquece da carreira de administração. Eu sempre recomendo, faça administração, porque ela é ampla. Estatística, você estuda economia, contabilidade, né, administração financeira. Então, isso tudo não passamos a estudar.
E em 80, 83 eu estudei isso. Para que vocês tenham uma ideia, eu com 1 ano de formado eu entrei para criar a primeira bolsa de derivativos. Por quê? Eu tinha especialidade em administração, OIM e sistemas. Agora pergunta, como eu consegui fazer análise de sistema estudando a faculdade? Porque eu passava e os professores me liberavam para que eu pudesse fazer o curso na Datamec. Então, eu com 26 anos, eu criei uma bolsa do zero. Então, hoje, 40 anos depois, eu vejo essa medalha. Eu já ganhei a medalha Pedro Ernesto como professor, por causa da administração. Então, eu digo, é uma honra estar recebendo, Wagner, essa homenagem. Eu queria transmitir que o conhecimento faz a diferença. Nós entramos pela porta da frente. Lá fora, o brasileiro é discriminado. Só que você, quando chega lá com esse background, é diferente. O professor lá fora é reconhecido. Digo para vocês, vocês vão ver, a partir de dezembro, eu vou estar lá fora dando palestras nas maiores universidades europeias, falando de um mercado que aqui quase ninguém dá importância, mas como professor de administração, eu tenho um orgulho de dizer que eu sou administrador. Ok? Então, é isso que eu queria dizer para vocês. Eu me sinto orgulhoso de presenciar esses amigos professores dessa área. Muito obrigado. Obrigado, Luiz. Mais algum colega gostaria de fazer o uso da palavra? Por favor, mano. Bom dia. Preparei aqui alguma coisa em homenagem a vocês. Eu queria agradecer primeiro ao conselho, aos presentes todos, aos outros homenageados, à minha família, especialmente minha esposa e filhos, e minhas 2 irmãs que vieram me prestigiar, que meus familiares estão fora do Rio. Eu queria agradecer. Quando eu recebi o convite, agradeço aí a quem mandou o convite, você que mandou o convite, me fez pensar assim, eu falei, caramba, eu refleti a minha carreira toda, assim que eu recebi o e-mail. E foi um exercício bom, né, eu refleti isso. E aí eu me lembrei que eu estava na faculdade de administração, recebi a visita de alguém lá, que fez o nosso recrutamento. E aí depois eu, como professor, recebi o Leonardo lá na faculdade, e ele fez, na minha turma, o recrutamento. Então, ela não está aí hoje, né? Ah, está lá atrás. Então, assim, uma coisa que achei interessante, porque eu como aluno, recebi, eu fui recrutado e depois eu ajudei a recrutar. E aí comecei a me lembrar. Eu fui fiscalizado enquanto diretor de um hospital aqui no Rio de Janeiro. O conselho foi lá me fiscalizar, me pediu organograma, me pediu meu CRA, então estava tudo certinho lá no hospital, graças a Deus, né? Não teve nenhum problema lá. E eu atuei como administrador esse tempo todo de formado, nunca deixei de ser administrador. E tive o prazer de conhecer o professor Juran, né? Quem conhece, né, da Qualidade Total, assisti uma palestra dele nos Estados Unidos, no congresso, apertei a mão dele, então assim, assisti uma palestra dele de dentro para fora, ele falando da administração, a evolução da administração inteirinha, ele, um cara que viveu aquilo tudo, né, de dentro para fora. E eu queria sugerir, não sei se já existe isso, né, mas um encontro dos medalhistas, eventualmente aqui no CRA, para a gente bater um papo, tomar um café, conversar um pouco sobre administração, não sei se... Né? Acho que era legal fazer aí, sei lá, de quanto tempo a gente nos reunir para bater um papo. E eu queria, assim, do Belmiro, o máximo que eu cheguei perto dele foi em palestra, aqui no CRA, provavelmente, eu não me lembro exatamente o local, não tive uma conversa com ele, mas eu gostaria de ter tido. E para encerrar, eu queria convidar vocês a fazer um exercício, que eu acho que não tem problema hoje, que acabou o negócio de Covid, né? Inspirar
e soltar o ar, e que seja o nosso conhecimento que vem de dentro, e assim como o professor Belmiro falou, né, da Prata e do Ouro, que o conhecimento que vem de dentro mistura, a gente não pode deixar nunca de transmitir esse nosso conhecimento. Então, a gente está com essa idade, a gente tem conhecimento, a gente tem que transmitir esse conhecimento. Então, que esse conhecimento misture, quando a gente inspira e expira, esse conhecimento nosso que vem de... Ele se junta aqui e soma. Essa era a ideia que eu queria passar para vocês. Obrigado pela homenagem. Obrigado, administrador Mário. Administrador Edson, gostaria de fazer o uso da palavra. Bom dia a todos e todas. Uma fala rápida, só para registrar aqui. Eu avalio que, independente das visões e posições que a gente tem institucionais e políticas da nossa profissão, eu queria registrar a importância, né, da nossa instituição, do nosso Conselho de Administração, né? Eu acho que é fundamental a gente valorizar, estar aqui presente, estar divulgando, estar trazendo os novos profissionais, a garotada que está chegando hoje na profissão. É importante valorizar a nossa entidade, né? Essa aqui é a casa do administrador, é a nossa casa, a casa de todos nós, é importante destacar isso. Eu queria dizer que essa medalha, para além da memória do Belmiro, né, que é justa e correta a homenagem, ela é fundamental, e nós aqui que somos profissionais que estamos aqui há 40 anos, né, não é pouca coisa, né, estar registrado nessa casa, estar aqui atuando e ter se mantido, né, num país como o nosso, onde tem dificuldades das mais várias condições, né, de estar trabalhando, de estar registrado, manter o registro por tanto tempo, mostra a importância e a fidelidade de cada um de nós está dando nessa casa, né. Então, só destacar a importância que essa medalha tem no sentido de valorizar isso, valorizar esses profissionais de tanto tempo na profissão, na labuta, né, defendendo nossas posições como profissionais e como categoria. Então é fundamental essa medalha, volto a dizer, para além da memória do Belmiro, que é justa e reconhecida essa homenagem, o fato do Conselho ter essa medalha e valorizar estes profissionais que estão aqui, nós, os que nos antecederam, os que virão, e eu espero, sinceramente, eu tenho até algumas dúvidas, mas espero que daqui a 40 anos, o jovem que está entrando aqui hoje nessa casa também esteja aqui, continue aqui como nós. Eu acho que a nossa luta deve ser para que esse jovem que está entrando agora também se mantenha por 40 anos, também esteja aqui daqui a 40 anos e esteja valorizando e reconhecendo a nossa casa, a nossa profissão como tal, né? Então, eu agradeço a todos, eu quero agradecer ao Wagner, especialmente como presidente do nosso conselho, pela importância que eu sei que o Wagner dá a essa questão de nós, enquanto categoria, né, de manter e criar essa medalha e estar aqui valorizando a profissão, valorizando os profissionais. É isso. Obrigado, gente. Obrigado, administrador Edson. Administradora Rosângela, por favor. Obrigada. Bom dia a todos e parabéns a cada um que fez 40 anos e estava aqui hoje e recebeu uma medalha. Eu estou um pouco emocionada, eu tenho esse problema. Mas, assim, eu gostaria de dizer para quem está nos assistindo, principalmente, que sucesso é tudo isso que o nosso amigo aqui falou, mas é também aquilo que você planeja, que você executa e que te deixa feliz e satisfeito com o resultado. Então, na minha vida, tudo que eu fiz, eu planejei. E quero dizer para cada um de vocês que eu sou uma pessoa, graças a Deus, muito feliz e extremamente satisfeita com toda a minha trajetória profissional e pessoal. Tudo isso eu devo à minha escolha em administração. Até a educação dos meus filhos, eu usei aquilo que eu aprendi nos bancos escolares e na minha caminhada com a administração. Aqui tem a minha filha, que não deixou de deixar o trabalho dela lá e vir aqui para poder estar presente. E, assim, parabéns a cada um de vocês. Eu trabalho já há 43 anos e 40 registrada com a administração. Continuo trabalhando ainda no segmento marítimo e agora há 3 anos no segmento aéreo,
porque a demanda está acontecendo e eu não consigo parar. Então, um abraço e um agradecimento a cada um de vocês. Obrigado, administradora Rosângela, também a nossa conselheira no CRA. Então, gostaria de convidar todos os homenageados a fazer a foto oficial, por favor, todos aqui na frente, fazer aquela foto bonita, ficar registrado. Por favor, presidente Wagner. Sim. Adolfo, por favor. Ótimo, obrigado. Ótima foto, né? Então, convidamos agora o presidente Wagner Sicária para fazer o encerramento da nossa solenidade. Apenas uma palavra de encerramento, mas a minha mãe, Hebe Siqueira, ela dizia que eu não parecia o Belmiro, eu me chamava de Euriquinho. O André, que foi aluno do papai, o Bruno também, né? Conheci o irmão do meu pai, que era o professor Eurico Siqueira, que era muito mais sisudo, muito mais sério, que tinha um quadro bem informal, que era uma pessoa mais formal. E não tinha... tinha outras qualidades diferentes do meu pai, né? Portanto, eu gostaria, quisera Deus que eu pudesse ter dado essas qualidades que Bruno descreveu, né? A minha filha certamente já ultrapassou o pai. Eu não sei se ela vai conseguir superar o avô, tá certo? Então, nesse sentido da família, eu fico muito satisfeito de ter a família dos administradores aqui presentes. Os administradores, os nossos colegas que durante tantos anos militam e militaram e continuam militando no fortalecimento da profissão, nós temos uma responsabilidade. O Edson Machado colocou muito bem também, além dos outros depoimentos, todos importantes, no sentido de se criar a sucessão e se conferir, passar o bastão às próximas gerações para que elas possam continuar desenvolvendo. A gente sabe que não há país subdesenvolvido, há país subadministrado. Muitas das dificuldades que o Brasil tem, apesar de ser a 7ª, 8ª, 9ª economia do mundo, uma economia do tamanho da Rússia, né? Mas nós temos o 7º país mais desigual do mundo. E isso precisa se resolver no conjunto da sociedade. E esse conjunto da sociedade vai ser resolvido se também se resolver no interior das organizações, porque é as organizações que criam, de fato, e na concretude, a desigualdade, porque não há atividade humana hoje no mundo moderno que não seja exercido por alguma forma de organização. Muito obrigado, é uma homenagem singela, mas sempre muito sentida, muito afetiva e muito de reconhecimento.
os homenageados aqui representam, repito, os colegas nos seus postos de trabalho, que estão construindo uma sociedade mais justa, uma organização mais comprometida com o bem comum, em que a questão do lucro não se faz apenas pelo lucro em si, mas se faz fundamentalmente pela realização humana. Está encerrada a sessão. Muito obrigado a todos. Obrigado, presidente. Último recado, por favor. Lembramos que dentro de alguns dias nós vamos estar mandando para o e-mail dos senhores e senhoras as fotos e também o vídeo que está sendo preparado pela nossa CRA Play. Então todos vocês vão receber as fotos oficiais do evento, a filmagem, tudo direitinho. Dito isso, agradecer mais uma vez a presença de todos, parabenizar todos os homenageados e está encerrada a sessão. Muito obrigado e um bom dia.